não se recorda de alguns termos, de alguns processos, fica por aqui, tá? No final dessa explicação que vai versar hoje sobre o controle hormonal da digestão, a gente vai ter um vídeo resumindo os processos do sistema digestório, tá? Então fica por aqui que você vai rever alguns termos, além de aprender como essa digestão é controlada por hormônios, pelo sistema nervoso também. Então, quando a gente observa essa imagem, né, do sistema digestório, a gente percebe o quê? Então, o alimento ele passa por alguns processos ao longo de alguns órgãos aí do nosso corpo. Então, a digestão começa na boca, quando você mastiga o alimento, né, e faz uma digestão mecânica. Esse alimento, através de movimentos da garganta, né, do esôfago, da faringe, movimentos esses chamados de movimentos peristálticos, que é o movimento que o corpo faz para movimentar, para carregar esse alimento ao longo do corpo. Esse alimento chega à cavidade do estômago. Na cavidade do estômago, ele vai receber a ação de um suco gástrico e de enzimas digestivas. Então, o pH nesse estômago é bastante baixo, né? Bastante ácido, justamente para favorecer a quebra dessas moléculas, tá? Então, após passar aqui pelo estômago, esse bolo alimentar, né, que aí é chamado de quimo, ele passa para uma porção do intestino, que é o intestino delgado. Então, na primeira porção do intestino delgado, a gente tem uma região chamada de duodeno, que é onde o processo digestivo se completa, né, onde ele termina de acontecer. E aí aqui no intestino grosso é onde acontece a absorção de água, a absorção de vitaminas, a absorção de nutrientes. Então eu quero chamar a atenção de vocês para algumas situações aqui, para que a gente possa falar do controle hormonal da digestão. Então percebam que quando eu fiz aqui rapidamente o caminho que esse alimento percorre, eu deixei de citar o fígado, né, esse órgão aqui grandão, que tem várias funções no nosso corpo aqui, tá? A vesícula biliar, que é quem armazena a bile, que é um líquido emulsificante que vai ajudar na quebra das gorduras e que é produzida pelo fígado. Então, o fígado vai ter essa ação aí de suporte ao processo digestório, tá? Então, quando a gente deixa de falar do fígado, da vesícula biliar, quando a gente deixa de falar do pâncreas, né, do ducto pancreático, aqui a comunicação entre o pâncreas e o duodeno, a gente não está excluindo eles do sistema digestório, mas é que o alimento não passa por estes órgãos, mas estes órgãos são fundamentais para que o processo digestivo aconteça. Por quê? Porque eles vão atuar aí como liberadores de enzimas, de sucos enzimáticos ou dessa bile, né, desse emulsificante, facilitando a quebra de gordura, ajudando no processo de digestão, beleza? Então, a gente tem que pensar, além dos órgãos principais compondo o sistema digestório, a gente pensa nestes órgãos, nessas glândulas que são acessórias ao processo de digestão. Quero chamar a atenção de vocês também para essa informação, olha, que é o pH que a gente tem nos órgãos ao longo do processo digestivo. Qual que é a importância do pH? O pH ele vai favorecer a ação das enzimas que quebrarão essas moléculas, tudo bem? Então, na boca, o pH gira em torno de 7, que é um pH neutro, né? Ele nem é muito ácido, nem muito alcalino. Porém, quando chega no estômago, a gente tem um pH bastante ácido, então ele gira aí entre 1,5 e 2 de valor na tabela de pH. Só que aí saindo do estômago, que é super ácido, e chegando à primeira porção do intestino, que é o duodeno, esse pH ele já se eleva, indo para um pH mais alcalino, que gira em torno de 8, 8,5 o seu valor, certo? Por que eu estou chamando a sua atenção para essas informações? Porque quando a gente pensa no controle hormonal da digestão, a gente está pensando que ela vai atuar em cima justamente dessas ocorrências. Então, a gente vai pensar na secreção das enzimas, tá?
Então, quando eu te falo, é liberado um suco pancreático, é liberado um suco gástrico, que ele é cheio de enzimas, a gente tem que pensar da seguinte forma: como que o corpo sabe qual é o momento de liberar determinada enzima? Então, alguém está fazendo esse controle. Quando eu mostro para você essa diferença no pH, né, que você tem pH 7, você tem pH 2, você tem pH 8,5, então toda essa variação de pH também é regulada por alguém. Então a gente está pensando aí em um conjunto de hormônios que vão atuar em cima disso. Lá no início, quando eu falo para você que na garganta você mastiga o alimento, beleza? Quando ele vai descer pela sua garganta, né, pela faringe, pelo esôfago, o próprio movimento que o estômago faz, empurrando esse alimento para o intestino, né, para o intestino delgado, ali para o duodeno, o movimento que esse intestino faz, empurrando esse alimento para o intestino grosso, até que ele possa ser eliminado aí, né, em forma de fezes. Então, o controle da velocidade com que esse alimento circula, o controle do movimento que é feito pelos órgãos para que esse bolo alimentar, né, esse quimo, seja transportado, também é regulado através do sistema nervoso e também através de um controle hormonal. Então, a gente tem uma porção do nosso sistema nervoso que é chamado de sistema nervoso parasimpático, que vai estimular esse movimento, então estimula esse peristaltismo e estimula a secreção dessas glândulas, tá? Então, quando a gente pensa aí nas glândulas anexas, né, no fígado, no pâncreas, a gente está pensando que ela está agindo sob a coordenação do sistema nervoso parasimpático. Agora, a porção do sistema nervoso chamado de simpático, ele inibe esse peristaltismo, esse movimento, inibe essas secreções de serem liberadas, porque você também tem que pensar assim, se ela sabe, se ela precisa receber um comando para liberar esse suco gástrico, para liberar essa enzima, ela também precisa receber um comando para que essa enzima deixe de ser liberada, certo? Então você tem uma parte do sistema nervoso estimulando a liberação e você tem uma parte do sistema nervoso que é chamada de simpático, que está inibindo, falando, ó, para aí, eu não preciso mais dessa secreção aqui, dá uma segurada, tá? Então a gente tem essa parte do sistema nervoso e a gente tem esse sistema endócrino, né, que é o controle hormonal aí. Então esse controle hormonal agindo em cima da secreção, da regulação do pH, da alteração da velocidade com que esse alimento circula, porque você precisa dar um tempo para que essas enzimas ajam em cima desse alimento, então ele não pode passar rapidamente pelos órgãos. Então precisa de alguma coisa que controle essa passagem. Então, quem controla é um conjunto, aí são alguns hormônios que vão atuar em conjunto para que essa digestão seja completa, beleza? Então, desculpa. Quando o alimento ele chega aqui ao estômago, né, o próprio estômago tem uma porção de células que produzem um hormônio chamado de gastrina, e essa gastrina age no próprio estômago, tá? Estimulando a liberação do suco gástrico. Então, gastrina produzida pelo estômago estimula o próprio estômago à liberação de suco gástrico, certo? Então, esse suco gástrico, na verdade, ele é composto por ácido clorídrico, que é o que faz com que esse suco gástrico fique muito ácido, girando aí em torno do que nós vimos, né, de um pH 2. Então, uma vez que esse hormônio está agindo ali no estômago, ele está quebrando essas macromoléculas, o processo de digestão já está acontecendo, certo? Esse alimento, quando ele sai do estômago, né, então, quando esse quimo, que aí é chamado de quimo porque ele já está passando por um processo digestivo, quando o quimo sai aqui do estômago e passa para o duodeno ele tem um pH que gira em torno de 8, 8,5, lembra? Então ele, quando ele recebe esse quimo muito ácido, a própria acidez do quimo estimula o duodeno a secretar um hormônio que é chamado de secretina, tá? Então o duodeno libera essa secretina que vai estimular o pâncreas
Então tenta organizar aí o raciocínio direitinho, tá? Então o duodeno libera secretina, que é o hormônio. Essa secretina vai agir em cima de um outro órgão, que é o pâncreas, estimulando o pâncreas a liberar bicarbonato de sódio. E o bicarbonato de sódio, ele vai neutralizar a acidez do quimo, que veio muito ácido do estômago. Então, a função da secretina é estimular o pâncreas a liberar esse suco pancreático com bicarbonato de sódio aí, neutralizando a acidez do estômago, certo? Neutralizando a acidez, desculpa, do duodeno, visto que o alimento que veio do estômago veio bastante ácido, tá? Então, essa é a ideia. A secretina, ela também vai agir no estômago, inibindo a produção do suco gástrico. É como se ela falasse assim: "Ô estômago, pode dar uma segurada agora na liberação desse suco gástrico, porque eu já estou recebendo o alimento o suficiente aqui, então eu não preciso receber alimento agora, pode esperar um pouco". Tá, então há uma comunicação também entre a secretina agindo no estômago para fazer esse controle, certo? Então a secretina está agindo em cima do pâncreas, mas também está agindo sobre, né, agindo em cima, do estômago, pedindo para o estômago dar uma segurada nesse processo digestivo, tá. Ele também vai agir, né, ela também vai agir, né, a secretina também age em cima do fígado, estimulando o fígado a produzir a bile, para que essa bile seja armazenada aqui na vesícula biliar, certo. Então percebam também que a vesícula biliar, ela está conectada ao fígado, e ela também está conectada a essa primeira porção do intestino, que é o que a gente chama de duodeno, tá? Então, aqui no duodeno, você tem, além da produção da secretina, você tem um outro hormônio que é chamado de colicistoquinina. Então, tá escrito aqui, ó, colecistocinina, mas a gente pronuncia quinina no final. E ele é abreviado como CCQ. Então essa colecistoquinina, esse CCQ, ele é produzido no duodeno e ele vai agir na vesícula biliar, tá? Estimulando a vesícula biliar liberar a bile, tá? Que foi produzida pelo fígado. Então ele estimula a vesícula biliar a liberar a bile, e aí essa bile, ela age, quando eu falo para você que ela age como um emulsificante, quer dizer que a bile, ela não é uma enzima, tá? Ela não vai digerir nenhuma molécula, ela facilita o processo de digestão de gorduras. Então, o que ela faz é pegar uma gota grandona de gordura, digamos assim, e transformar essa gota em pequenas gotículas, facilitando o processo das enzimas que conseguem digerir, que são as lipases, tá? Então, para que uma enzima consiga digerir uma gordura, a vesícula biliar libera a bile e faz com que essa gordura fique menor para que a lipase, né, para que a enzima digestiva possa agir em cima dela e assim concluir o processo de digestão, beleza? Então essa colecistoquinina, ela age em cima da vesícula biliar, tá? Mas ela também vai agir aqui, olha, no pâncreas, mas agora pedindo ao pâncreas para liberar enzimas digestivas. Então, olha que legal, a secretina age no pâncreas para que o pâncreas libere bicarbonato de sódio, deixando o quimo, né, deixando essa porção de alimento que já está parcialmente digerida mais alcalina, né, então quebra a acidez, e a colecistoquinina, ela vai agir em cima do pâncreas para que o pâncreas libere enzimas digestivas, ou seja, tudo que não foi digerido de gordura, de carboidrato, de proteínas até agora no estômago e na boca, né, porque o processo de digestão de carboidratos começa na boca, o que não foi digerido até agora precisa ser digerido aqui nessa porção do duodeno. Então, por isso que a gente tem eh, uma ação mais intensa de hormônios ocorrendo aqui, beleza?
Então, a colecistoquinina, né, ou a CCQ, age em cima destes 2 órgãos, da vesícula biliar e do pâncreas. Eu deixei um outro hormônio deslocado, né, separadinho aqui no canto, que é a enterogastrona. A enterogastrona, ela é responsável por inibir a liberação do alimento para o duodeno. Então, quando eu falo para você que a secretina, ela também atua aqui no estômago, falando para o estômago dar uma segurada, falar: "Ó, para de liberar um pouco de suco gástrico aí, porque eu não estou dando conta, porque está chegando alimento aqui para mim, então não precisa mandar mais agora". Mais ou menos essa comunicação que está acontecendo. A enterogastrona é o hormônio que vai inibir, essa movimentação. Então, a movimentação do órgão, a movimentação do estômago, levando esse alimento até o duodeno, ela é interrompida, ela é inibida na presença da enterogastrona, certo? Então, resumidamente, a gente pode pensar assim, que o controle hormonal da digestão acontece com 4 hormônios principais, tá? A gastrina, produzida no estômago, o local de produção, estômago. Vai agir, né, o órgão de ação dela, o órgão-alvo, é o próprio estômago, com função de estimular a secreção do suco gástrico. Lembra que esse suco gástrico, ele tem ácido clorídrico, e o ácido clorídrico deixa esse pH bastante alto, beleza? Uma vez que esse quimo chega até o duodeno, no duodeno você vai ter aí a produção de secretina, então quando você lê aqui, ó, hormônio secretina, local de produção intestino, a gente está falando do intestino delgado, e o intestino delgado está dividido em 3 partes. A primeira parte é chamada de duodeno. Então, por isso que aqui no quadro, por exemplo, está intestino, mas você também pode encontrar, não sei como está na apostila, ou em algum outro material que você pode vir a consultar, você pode achar falando que o local de produção da secretina é o duodeno, tá certo, tá? Qual é o órgão-alvo aí, né? Onde vai agir a secretina? Vai agir no pâncreas. Fazendo o que no pâncreas? Liberando, aí, estimulando a liberação de bicarbonato, certo? Qual o objetivo? Alterar o pH desse bolo alimentar, né? Desse quimo que chegou aí, beleza? A colicistoquinina, tá, também é produzida no duodeno, então como eu te falei aqui está intestino, mas é intestino delgado, sua primeira porção chamada de duodeno. Então a colicistoquinina, ela é produzida no intestino, mas o órgão de ação, né, o órgão-alvo onde ela atua é o pâncreas, liberando o suco pancreático, e a vesícula biliar liberando a bile, né, para que as gorduras possam ser, emulsificadas, tudo bem? Enterogastrona. A enterogastrona, ela é produzida no intestino, também no duodeno, tá? Órgão-alvo, estômago, agindo de qual maneira, né, com qual função? Inibindo o peristaltismo estomacal. Então lembra aí, peristaltismo é o movimento que o músculo, né, dos órgãos, fazem justamente para que esse alimento possa ser transportado ao longo do corpo. Quando você engole um alimento, já não depende mais de você, né, não depende da sua vontade fazer com que esse alimento se movimente dentro do seu corpo. Não é você que fala assim: "Ô, bisnaguinha, tá na hora de você sair do estômago e ir para o intestino". O quimo, porque aí ela já é um quimo, porque ela já sofreu a ação de enzimas. O quimo, tá na hora de você sair do estômago e ir para o intestino, para o duodeno. Não depende de nós esse controle, certo? Então você tem hormônios e você tem um sistema nervoso agindo em cima desse controle, certo? Então, essa é a ideia. Deixa eu falar 2 coisas, mais 2 hormônios interessantes aqui. Então, sob o controle do processo digestório, essa é a ideia da aula de hoje, fazer com que a gente entre em contato com esses 4 hormônios que são os principais. Porém, existem 2 hormônios que eu esqueci de acrescentar aqui no quadro, mas eu lembrei agora para falar,
que eles são mais recentes, né, então eles foram descobertos recentemente, que é um hormônio chamado de grelina, e a grelina é o hormônio que nos induz a sentir fome. Então aquela sensação de fome, aquela vontade de comer que a gente sente quando vê, sei lá, um comercial do McDonald's, é estimulado pela presença de um hormônio chamado de grelina. Então é a grelina que percebe que o processo digestório já está sendo terminado aí no nosso corpo e que você precisa se alimentar novamente. Aí ele aumenta a quantidade na corrente sanguínea e te dá aquela sensação de fome. Tudo bem? Então essa é a grelina. Existe um outro hormônio que é chamado de leptina, e a leptina tem uma ação contrária. A leptina é o hormônio da saciedade. É aquele que depois que você começa a comer, o processo de digestão começa a acontecer. Chega lá no duodeno, chega lá no intestino, ele percebe a chegada desse alimento e te manda um comando que é assim: amigão, para de comer que eu já estou saciado. Já existe alimento suficiente aqui no corpo, você não precisa comer mais. Então, o controle da fome e da saciedade também é feito por 2 hormônios diferentes. Por que é legal a gente pensar nisso, né? Por que eu estou te destacando isso? Porque a grelina, que é o que dá a sensação de fome, ele foi descoberto primeiro. E quando os pesquisadores, né, os cientistas descobriram a grelina, os caras pensaram que, bom, se a grelina dá fome, a ausência da grelina vai dar saciedade. E na verdade não é assim. Então não é o fato de você não ter grelina que faz com que você se sinta saciado, mas é sim a presença de um outro hormônio que é a leptina, como se um inibisse a presença do outro. Então, quando eu tô com a grelina alta, eu tô sentindo fome. À medida que essa grelina vai baixando, é porque eu estou me alimentando. E à medida que eu vou me alimentando, a leptina, que é o hormônio da saciedade, começa a subir. Então, é como se um fosse inversamente proporcional ao outro. Beleza? Eu vou colocar um vídeo onde a gente vai rever, né? Chegamos àquele momento que eu falei da revisão do sistema digestório. O vídeo é um vídeo português, então ele está sendo narrado pelo português de Portugal, mas tá fácil da gente compreender, tá? Se for o caso, depois você volta, pode procurar esse vídeo no YouTube, você vai ver o link ali e assiste com calma ou vai pausando aí se você achar que há necessidade, tá? Então vou colocar para a gente assistir. Só um minutinho, que eu vou ter que compartilhar o som aqui que eu esqueci. É na boca que os alimentos sofrem as primeiras transformações, por ação dos dentes, da língua e da saliva. A mastigação é realizada pelos dentes. As glândulas salivares lançam saliva na cavidade bucal. Esta saliva contém uma substância que transforma o amido em produtos mais simples, açúcares. A língua, os dentes e a saliva misturam e transformam o alimento, formando o bolo alimentar. Este é o primeiro produto da digestão, que passa depois para a faringe e da faringe para o esófago. A este processo designamos por deglutição, em que o bolo alimentar desce para o esófago. As paredes do esófago contraem-se em movimentos sucessivos, empurrando o bolo alimentar para o estômago. Estes movimentos de contração e distensão de parede muscular que envolve o esófago designam-se de movimentos peristálticos. Movimentos estes que encontraremos também ao nível do estômago, do intestino delgado e também do intestino grosso.
Estes movimentos têm duas funções: facilitar a progressão dos produtos da digestão e também transformar fisicamente esses mesmos produtos. As paredes musculosas do estômago movimentam o bolo alimentar de um lado para o outro. No interior do estômago encontramos glândulas gástricas que produzem o suco gástrico. Um suco bastante ácido e que terá uma ação sobre o bolo alimentar, transformando as suas proteínas em substâncias mais simples. O bolo alimentar, ao ser transformado no estômago, dá origem ao quimo, segundo produto da digestão, que passa, entretanto, para o intestino delgado. Na primeira parte do intestino delgado, designada de duodeno, chega o produto da digestão ocorrido no estômago, o quimo. Aqui, o quimo irá misturar-se com bilis, substância produzida pelo fígado, também irá misturar-se com o suco pancreático, substância produzida pelo pâncreas, e ainda pelo suco intestinal, substância produzida por glândulas que se encontram no interior da própria parede do intestino delgado. O fígado é o maior órgão do corpo humano. Realiza no nosso organismo centenas de funções. Participa no processo de digestão com a produção de bilis que irá facilitar a digestão das gorduras, ao dividir estas gorduras, ou os lípidos, em pequenas gotas que permitirão depois uma ação mais eficaz por parte do suco pancreático e do suco intestinal. Por dia, o nosso fígado produz cerca de 1 litro de bilis. A ação da bilis, conjuntamente com o suco pancreático e o suco intestinal, e auxiliados pelos movimentos peristálticos também presentes ao longo de todo o intestino delgado, permitirá a continuidade do processo de transformação dos nutrientes presentes no quimo em substâncias ainda mais simples. Os nutrientes simples que constituem agora o quimo intestinal poderão atravessar as paredes do intestino delgado e passar para o sangue e para a linfa. A esta passagem de substâncias simples nutritivas do quimo intestinal para o sangue e para a linfa designamos por absorção digestiva. Esta passagem faz-se através de vilosidades intestinais que se localizam nas válvulas coniventes. Estas estruturas, em forma de dedos de luva, permitem aumentar de forma muito eficiente a área de absorção digestiva, atingindo uma área 10 vezes superior à superfície da nossa pele. Desta forma, facilita e torna eficaz o processo de absorção digestiva, permitindo a absorção de uma quantidade muito grande de nutrientes, quer para o sangue, como também para a linfa. As vilosidades tratam-se de estruturas em forma de dedo e que revestem a parede interna do intestino delgado. No interior destas vilosidades encontram-se vários capilares sanguíneos, bem como também vasos quilíferos, também conhecidos por vasos linfáticos. O seu exterior é revestido apenas por uma camada de células revestidas por microvilosidades. Estas vilosidades vão permitir a passagem de substâncias nutritivas simples, constituintes do quimo intestinal, para o sangue, tais como aminoácidos,
que são substâncias simples constituintes dos prótidos, a glicose, a substância mais simples constituinte dos glícidos, vitaminas solúveis em água, também conhecidas por vitaminas hidrossolúveis, sais minerais e água, se bem que esta última seja principalmente absorvida no intestino grosso. Para a linfa, irão passar também substâncias simples constituintes dos lípidos e também vitaminas lipossolúveis, ou seja, solúveis nos lípidos. No interior destes vasos linfáticos, também conhecidos por vasos quilíferos, que se encontram dentro das vilosidades intestinais, circula um líquido a que chamamos de linfa. Esta linfa apresenta um aspecto leitoso devido à sua composição em gorduras, é também conhecida por quilo. Começamos a aproximar do final do processo de digestão. Todas as substâncias que constituem agora o quimo e que não foram nem absorvidas nem digeridas, como é o caso das fibras, vão passar para o intestino grosso. Aqui, ao longo do intestino grosso, com cerca de 1,5 metro de comprimento, irá ocorrer a absorção da maior parte da água que ainda constitui o quimo, bem como também alguns minerais. Começa-se então a preparar e a armazenar as fezes, antes de serem defecadas, com a ajuda de micróbios úteis que se encontram na parede interna do intestino grosso e que têm também como função a produção de algumas vitaminas. Todo o processo fica concluído cerca de 12 horas após o início da refeição, quando finalmente as fezes são expulsas do organismo através do ânus. Bom, pessoal, era isso para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá?